Olá, este é o Tenístico Podcast. Hoje é o episódio número 32. Eu sou o Diógenes Savimondo de Porto Alegre. Então falaremos da Copa Davis. Somos campeões da Copa Davis. Somos campeões do mundo. Você está ouvindo bem, somos campeões. Que é a minha segunda nacionalidade aqui, ó, italiano. Somos campeões do mundo na Davis. Então pela segunda vez a Itália conquista a Copa Davis e sagrou-se então bicampeã. A Copa Davis que é um torneio, é uma Copa do Mundo de seleções, é um torneio disputado durante o ano todo, com diversas seleções, tem primeiro nível, segundo nível, o Brasil atualmente não está nem no grupo mundial, né? Está bem abaixo. E ela é disputada durante jogos, uma sequência de jogos dentro e fora de casa das seleções, né? E a fase final são as 8 melhores seleções numa sede fixa que disputam o título, então. Então esse ano a fase final foi disputada em Málaga, na Espanha, e a Itália sagrou-se bicampeã, então, ao bater a Austrália. Que a Austrália é a segunda maior vencedora desse torneio, né? O primeiro é os Estados Unidos com 32 títulos, um torneio que é disputado desde 1900. Então tem os Estados Unidos como grande campeão, seguido de Austrália, com 28 títulos, Reino Unido, França com 10, e depois vem Suécia, Espanha e Alemanha com menos. Então as melhores participações do Brasil foram em 3 ocasiões, sendo que parou nas semifinais. Então lá na década de 70, com Thomas Koch, aquele pessoal lá, pioneiro no esporte no Brasil, né? Depois dos anos 90, e por fim, nos anos 90 com Jaime Onsins, e no fim, depois nos anos 2000 com a geração de ouro do Guga e Meligeni, mas infelizmente não conseguiu chegar a nenhuma final, né? Então vamos falar desse ano, então, a Itália, ó, meus compatriotas, então, bicampeões, somos campeões do mundo. Então, liderados pela grande revelação, pelo grande nome depois do Djokovic do tênis mundial, Jannik Sinner, né? Um jogador de 22 anos, então liderou a sua seleção rumo a esse título. Um título que teve um ingrediente a mais, que foi a passar por cima da Sérvia de Djokovic, né? Vamos lembrar que semana passada teve um encontro entre eles e o Djokovic atropelou o Sinner. Foi campeão do ATP Finals. E nós falamos aqui nesse mesmo podcast que não dava para deixar como tava, entendeu? Os caras não podiam deixar o Djokovic dominar tanto assim o circuito. Mostramos até uma certa indignação na semana passada em relação a isso, que se comprovou nesse torneio aí, nessa Copa Davis. Então nas semifinais tivemos o cruzamento entre Itália e Sérvia, e o jogo principal era o Sinner contra o Djokovic. E o Sinner conseguiu uma virada histórica, salvou 3 match points, 3 pontos da final. Mais do que isso, conseguiu reverter o jogo e venceu o Djokovic. E além disso, venceu o jogo seguinte de duplas. E conseguiu então vencer, o Jannik Sinner estava nas duplas, o Djokovic também. Então conseguiu vencer o Djokovic por 2 vezes seguidas no mesmo dia. Do outro lado, então, a Austrália tinha passado com tranquilidade da Finlândia, que era uma grande zebra aí do torneio, né? Mas a Austrália não tem muita, como é que eu vou dizer assim, os jogadores da Austrália são bons jogadores, mas não mais que isso, né? A Itália tem muito mais recurso e conseguiu se impor. A Itália que está com uma geração muito boa, vários tenistas no top 50, né? Destaque aí, vamos pro Sinner, né? Mas tem o Musetti, tem esse próprio Arnaldi que jogou hoje e ganhou. Uma vitória fundamental no primeiro jogo, porque em caso de derrotas levaria para um terceiro jogo, que é o jogo de duplas. E a Austrália tem uma dupla muito forte, então a Austrália tinha grandes chances no jogo se fosse pro jogo de duplas. A Itália sabia disso, escalou o seu melhor tenista, na verdade não é o terceiro melhor tenista, né, ranqueado pro primeiro jogo. O Musetti, que perdeu ontem, não foi escalado para esse primeiro jogo. O Arnaldi deu conta do recado, então bateu o Popyrin. Também são jogadores top 50, né, da mesma faixa. Bateu em 2-1 e deixou para o Sinner fazer o ponto final, né? E o Sinner atropelou o Alex de Minaur.
que o Sinner tem muito mais capacidade técnica, né? Tá num momento muito melhor, apesar do Alex de Minaur ser um jogador bastante aguerrido, tem também alguns recursos, né? Um jogador não é à toa que também levou a Austrália a uma final de Copa Davis. Então, é um jogador a ser respeitado, mas o Jannik Sinner não tomou conhecimento. Ganhou então de 6-3, 6-0 e finalizou com o título então pro meus conterrâneos. Meus conterrâneos italianos. E então agora encerra-se então a temporada já tinha encerrado a temporada do ATP com a ATP Finals, agora tem com a finalização da Copa Davis, então o tenístico não vai parar, hein? Nós vamos achar coisa para falar, o tenístico não vai parar, né? Mas esse dezembro agora não tem mais torneio. Todo mundo se preparando então para o Australian Open, que já inicia logo no início de janeiro, já inicia com Grand Slam. E aí nós vamos ter, se Deus quiser, o retorno de Nadal ao circuito. Então tá, este é o Tenístico Podcast, então hoje é o episódio número 32. Itália, grande campeã da Copa Davis. Itália, campeã do mundo. Geração de ouro italiana. Aquele abraço, então. Tchau!